Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Nós e eu sou Aníbal Buquerque. No episódio de hoje, de número 13, onde estamos abordando o livro Conduta Espírita, falaremos de algumas orientações trazidas por André Luiz no capítulo 11, No Templo. É um capítulo muito interessante, porque o templo é um local onde nos reunimos fisicamente, espiritualmente, em conexão consigo, com o próximo e principalmente com Deus. Então nos fala André Luiz, o templo é local escolhido para encontro com as forças superiores. Olha que legal! E é interessante que nós possamos aproveitar o silêncio do local, aproveitar da energia desses bons espíritos que ali se encontram, amparando, trazendo assistência, trazendo bons pensamentos, boas reflexões, em que temos um momento ímpar de conexão, de contato. E por isso, nos fala André Luiz, que o silêncio favorece a ordem, já que é um local de elevação espiritual, de quietude, de conexão. O silêncio, ele é necessário, ele é relevante. Então devemos cuidar para não estarmos conversando amenidades, porque muitas vezes as nossas conversas, por mais baixas que sejam, no sentido do volume da voz, elas são percebidas, elas ecoam, elas atrapalham. Então o silêncio exterior auxilia a obtenção do silêncio interior. Além do, é claro, como dissemos, de não atrapalhar quem deseja estar em silêncio, quem deseja estar em comunhão, conversando com o Criador, conversando com seu espírito protetor, o seu mentor, o seu anjo da guarda, o seu santo ou santa de devoção, porque o templo é um local sagrado. Nos fala ainda André Luiz sobre o templo. Com a espontaneidade, privar-se dos primeiros lugares no auditório, reservando-os para os visitantes e pessoas fisicamente menos capazes. O exemplo do bem começa nos gestos pequeninos. Olha que interessante. Eu, particularmente, nunca havia atentado para esse ensinamento, observado. E às vezes eu posso ter um irmão que tem uma necessidade especial, às vezes visual, auditiva, de locomoção, e que precisa estar mais próximo da tribuna para poder ouvir, poder ver ou até se deslocar melhor devido à sua limitação física. Como também aqueles que estão chegando pela primeira vez, de uma forma natural, por estarem mais envergonhados, mais acanhados, naturalmente não vão para os primeiros lugares. Mas seria muito interessante que a instituição deixasse até reservado a primeira ou segunda fila aos irmãos que estão chegando, sem precisar expô-los, porque ali eles estão se aclimatando, estão se chegando e poderão não se sentir à vontade se estiverem expostos, se forem colocados em evidência. Em outro ponto, André Luiz vai nos falar da necessidade de acostumar-se a não confundir preguiça ou timidez com humildade, abraçando os encargos que lhe couberem, com desassombro e valor. A disposição de servir por si só já simplifica os obstáculos. E aí é interessante, porque de uma forma natural, os locais religiosos, o templo, a maioria das atividades são voluntárias.
Precisamos de pessoas que estejam desejosas de assumir, de abraçar a causa, de servir. Servir com orientações, servir na acolhida dos que chegam, servir no diálogo fraterno. Então existem muitas formas de servir na causa, servir no templo. Então, que não tenhamos preguiça, que a nossa timidez, porque temos atividades que a pessoa não precisa entrar em contato físico com ninguém. Por exemplo, numa casa espírita, eu posso aplicar passe, um local com a iluminação mais diminuída. Eu posso colocar água nos copinhos, água fluidificada nos copinhos. Então, muitas vezes eu posso ser aquela pessoa que arruma a sala, que acende as luzes, que apaga as luzes, desliga ventiladores ou ar-condicionado, desliga o som, liga o som. Então, nós temos muitas necessidades de muitos trabalhadores engajados. Então, que não digamos que por conta da humildade ou da preguiça eu estou deixando de servir. Não. Eu preciso dessa disponibilidade. Eu não. A casa, qualquer instituição precisa dessa disponibilidade, precisa do servir. E é o servir que nos melhora, que nos burila, que faz com que nos doemos, que nos dediquemos a um serviço, a um trabalho, a uma causa maior. Então, que não percamos a oportunidade do servir, possamos aproveitar toda e qualquer oportunidade que nos chegue. Claro, evitemos também os excessos. Todo excesso não é salutar. Outra orientação trazida neste capítulo 11 no templo é sobre a pureza da prática da doutrina espírita deve ser preservada a todo custo. E esta orientação ela é relevante. Essa pureza ela deve ser cuidada, deve ser preocupada, porque é uma orientação de extrema importância para evitarmos que práticas de outras crenças sejam introduzidas nas casas espíritas. Por que isso? Primeiro, a casa espírita, a doutrina espírita, ela não traz cultos externos, não traz dogmas, não traz práticas exteriores, nem rituais, nem uso de imagens, de símbolos. Mas também a casa espírita é um local ecumênico, um local, como Kardec menciona no livro O que é o Espiritismo, é um local onde várias religiões podem se encontrar para falar de Deus, porque a doutrina é ciência, filosofia, e não é religião, mas apresenta um caráter religioso. E por conta disso, por ser um local acolhedor e por ser desprovida de posições, de cargos e hierarquia, nós temos, claro, cargos administrativos, mas não cargos sacerdotais. Não trabalhamos com práticas, rituais. Com isso, pode causar estranheza para aqueles que chegam oriundos de outras crenças ou até que continuem nas suas crenças, mas frequentem um movimento espírita, frequente uma casa espírita e queiram introduzir práticas que são adotadas na sua instituição. Devemos ter esse cuidado para não misturar as coisas. A pureza da prática da doutrina espírita deve ser preservada a todo custo, para que não façamos confusão e depois percamos a identidade espírita. Assim, meu irmão, é muito interessante estas orientações que Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos, nas suas demais obras, e principalmente essa orientação trazida por André Luiz no livro Conduta Espírita, para que fiquemos antenados e conectados. Por aqui encerramos este episódio. Se você está aproveitando, está gostando, se está sendo útil, deixe seu comentário em um dos locais onde você esteja ouvindo
Compartilhe com outras pessoas. Se inscreva em nossos canais. Seria muito útil receber um feedback, receber uma fala sua, uma observação, até uma crítica construtiva, nos agregará muito. Fica com Deus, minha irmã, meu irmão, muita paz e muita luz. Que